Eu preciso começar esse vídeo com um alerta sério. O que foi dito dentro do maior santuário mariano do mundo pode estar confundindo milhares de católicos, e talvez, até você. Um padre usou o altar para a política. Outro afirmou algo que parece colocar todas as religiões no mesmo nível de Jesus. E o resultado? Briga, ódio, divisão, escândalo. E eu te pergunto com todo o coração: quando a casa da mãe virou campo de guerra ideológica? Hoje eu vou te mostrar por que isso é perigoso, o que a igreja realmente ensina, e no final eu vou te dar um caminho concreto para proteger a sua fé e a da sua família. Se você ama a igreja, fica até o fim. Porque esse vídeo não é opinião, é sobrevivência espiritual. Meus irmãos, eu acordei esses dias, peguei o celular, e o vídeo estava em todo lugar. Instagram, TikTok, YouTube, grupos católicos brigando, gente xingando o padre, gente xingando o leigo. E sabe o que mais me doeu? Não foi a fala do padre. Foi ver católico brigando com católico. Porque quando os filhos da igreja começam a se atacar, o inimigo nem precisa fazer mais nada. Ele só assiste. E talvez você tenha sentido isso também. Aquela sensação de cansaço, de confusão, de pensar: meu Deus, o que está acontecendo com a igreja? Mas calma, porque o problema é mais profundo do que parece. Vamos começar do básico. O altar não é palco. O presbitério não é tribuna. A missa não é comício. Ali acontece o maior milagre da terra. Ali o pão vira corpo. O vinho vira sangue. O céu toca o chão. Como é que um lugar desse pode virar espaço para disputa ideológica? Padre não foi ordenado para fazer campanha política. Padre foi ordenado para salvar almas. Para celebrar a Eucaristia. Para conduzir o povo ao céu. Quando a política sobe ao altar, Cristo é empurrado para o canto. E isso é gravíssimo. Imagina um médico transformando o centro cirúrgico em debate eleitoral. Você confiaria nele? Então por que aceitar isso dentro da igreja? Só que aí a discussão tomou outro rumo. Começaram a falar de armas, de políticos, de direita, de esquerda. E perceba o truque. Enquanto a gente discute arma, ninguém fala de santidade. Enquanto a gente discute deputado, ninguém fala de conversão. Quando foi a última vez que você viu algo viralizar falando de confissão? De jejum? De penitência? Quase nunca. Porque o barulho da política é alto demais. E aí veio a frase que mais me preocupou. A ideia de que todas as religiões, de alguma forma, apontam para Jesus. Isso parece bonito. Parece caridoso. Parece inclusivo. Mas pode esconder um erro gigantesco. Porque a fé católica é muito clara. Jesus não é um caminho. Ele é o caminho. Jesus não é uma verdade. Ele é a verdade. Jesus não é uma opção. Ele é o único Salvador. Se todas as religiões bastassem, então para que a cruz? Para que o Calvário? Para que o sangue derramado? Para que os mártires que morreram defendendo a fé? Cristo não sangrou para ser mais uma alternativa espiritual. Ele fundou uma igreja. Ele instituiu sacramentos. Ele deixou um caminho concreto de salvação. Respeitar outras religiões é caridade. Dizer que todas são iguais é relativismo. E relativismo é veneno espiritual. Porque quando tudo é verdade, nada é verdade. Quando tudo salva, nada salva. E aí a fé vira opinião. A igreja vira ONG. O evangelho vira discurso social. E Cristo deixa de ser o centro. E quando Cristo deixa de ser o centro, qualquer ideologia vira Deus. Política vira Deus. Ideologia vira Deus. Opinião vira Deus. E as almas ficam perdidas. Mas deixa eu te falar uma coisa que o demônio odeia ouvir. A igreja já passou por crises muito piores. Perseguições, guerras, corrupção, hereges, impérios tentando destruí-la. E ela continua de pé. Sabe por quê? Porque a igreja não é nossa. A igreja é de Cristo. E Cristo não perde batalhas. Então o que nós fazemos diante disso tudo? Rezar. Rezar de verdade. Confessar, comungar, estudar o catecismo, formar a nossa família na fé, e rezar pelos padres, porque santos salvam a igreja, não comentaristas de internet. Talvez você esteja cansado, escandalizado, até desanimado. Mas lembra de uma coisa: nós não seguimos padres, nós não seguimos políticos, nós seguimos Jesus Cristo. Se Ele é o centro, nada nos derruba. E antes de você sair desse vídeo, deixa eu abrir ainda mais o coração com você. Porque tem uma coisa que quase ninguém fala. O maior perigo não é o padre falar algo errado. O maior perigo é a gente se acostumar.
É quando a gente começa a pensar: ah, é assim mesmo. Todo mundo fala besteira. Tanto faz. Não, não é tanto faz. Nunca foi. Cada palavra dita no altar pesa. Cada homilia forma consciências. Cada frase pode aproximar alguém de Deus ou afastar. Talvez, enquanto você me escuta agora, exista uma pessoa que deixou de ir à missa por causa de escândalos. Talvez exista um jovem que pensou: se a igreja virou política, eu não preciso mais dela. Talvez exista uma família inteira esfriando na fé. E isso dói. Dói porque a igreja é mãe. E mãe não foi feita para confundir os filhos. Foi feita para proteger. Foi feita para ensinar. Foi feita para conduzir ao céu. Por isso nós não podemos ser católicos mornos. Católico morno é o que vê o erro e fica calado. É o que vê a confusão e finge que não é com ele. Mas a fé não é plateia. A fé é posicionamento. Ou você está com Cristo, ou o mundo te engole. E eu te pergunto com toda sinceridade: se hoje te proibissem de ser católico, você resistiria? Se zombassem da sua fé, você continuaria firme? Se fosse preciso escolher entre aplausos do mundo ou fidelidade a Jesus, o que você escolheria? Porque é isso que está acontecendo. De forma silenciosa. Aos poucos. Vão tirando Cristo do centro. Vão deixando tudo mais leve. Mais aceitável. Mais moderno. Até que, quando você percebe, já não é mais o Evangelho. É só discurso bonito. Mas o verdadeiro Evangelho incomoda. Converte. Corrige. Chama ao arrependimento. Jesus nunca disse: fiquem confortáveis. Ele disse: tomem a sua cruz. E cruz não é confortável. Cruz é entrega. É renúncia. É fidelidade. Mesmo quando ninguém aplaude. Então, meu irmão, minha irmã, não deixe ninguém roubar a sua fé. Não terceirize sua salvação. Não dependa de Padre A ou Padre B para amar a Deus. Se apoie nos sacramentos. Se apoie na palavra. Se apoie em Nossa Senhora. Porque quando tudo balança, Maria permanece de pé. E quem segura na mão da mãe, não se perde. Hoje talvez você tenha chegado aqui confuso. Mas eu quero que você saia daqui decidido. Decidido a ser mais santo. Decidido a defender a verdade. Decidido a colocar Cristo no centro da sua casa. Porque quando um católico acorda, o inferno treme. E eu prefiro 1000 vezes uma igreja pequena e fiel, do que enorme e diluída. Prefiro a verdade que dói, do que a mentira que agrada. Prefiro Cristo na cruz, do que o mundo me aplaudindo. E se você também prefere, então permanece firme. Porque o céu é para os perseverantes. Não para os acomodados. E deixa eu te falar algo muito direto. A batalha que a gente vive hoje, não é política. É espiritual. Nunca foi direita contra esquerda. Sempre foi luz contra trevas. Cristo contra o pecado. Verdade contra mentira. E o problema é que muita gente está lutando a guerra errada. Brigando por partido. E esquecendo de lutar pela própria alma. Discutindo internet. E não consegue rezar 5 minutos em silêncio. Postando opinião. Mas não abre a Bíblia. Defendendo político. Mas não defende o próprio estado de graça. E isso é perigoso demais. Porque o demônio não precisa te transformar num grande pecador. Ele só precisa te distrair. Te ocupar. Te cansar. Te encher de barulho. Até você esquecer o essencial. E o essencial é simples. É confissão. É Eucaristia. É joelho no chão. É terço na mão. É vida escondida com Deus. Os santos não mudaram o mundo gritando. Mudaram o mundo ajoelhados. Enquanto o mundo fazia barulho, eles rezavam. Enquanto o mundo discutia, eles jejuavam. Enquanto o mundo se dividia, eles amavam a igreja. E é isso que falta para nós. Menos revolta. Mais santidade. Menos ansiedade. Mais confiança. Menos política no coração. Mais Jesus no centro. Porque quando Jesus é o centro, tudo encontra lugar. A dor faz sentido. A luta faz sentido. Até as crises fazem sentido. Agora, quando Cristo sai do trono, tudo vira caos. Tudo vira medo. Tudo vira confusão. E Deus não é Deus de confusão. Deus é Deus de paz. Então guarda isso no coração. Se algo está te afastando da paz de Cristo, não vem dele. Se algo está te jogando contra seus irmãos, não vem dele. Se algo está roubando sua fé, não vem dele. O Espírito Santo constrói. O inimigo divide. Por isso, antes de criticar, reza. Antes de atacar, jejua. Antes de desistir, confia. Porque a igreja pode até ser sacudida.
mas ela nunca será afundada. A barca é de Pedro, mas o capitão é Cristo. E enquanto ele estiver a bordo, nós chegaremos ao céu, custando o que custar. E sabe qual é a maior mentira que tentam colocar na nossa cabeça hoje? Que ser fiel é exagero. Que defender a doutrina é radical. Que querer a verdade inteira é intolerância. Aos poucos, vão tentando fazer você sentir vergonha da sua própria fé. Vergonha de rezar. Vergonha de falar de pecado. Vergonha de dizer que existe céu, inferno, conversão. Mas deixa eu te lembrar uma coisa. Os santos nunca tiveram vergonha de Cristo. Quem teve vergonha foi Pedro. E ele chorou amargamente depois. Porque no fundo, a gente sabe, negar Jesus para agradar o mundo nunca traz paz. Só traz vazio. E talvez esse vazio explique tanta gente inquieta hoje. Tanta gente ansiosa. Tanta gente perdida. Porque trocaram Deus por ideologias. Trocaram oração por discussão. Trocaram santidade por likes. E likes não salvam ninguém. Aplauso não leva pro céu. Popularidade não cura a alma. Só Jesus cura. Só Jesus liberta. Só Jesus salva. E é por isso que o inimigo trabalha tanto para tirar Jesus do centro. Ele não liga se você é religioso. Ele não liga se você discute teologia na internet. Ele não liga se você sabe argumentar. Ele só tem medo de uma coisa: um católico de joelhos. Um católico em estado de graça. Um católico que reza o terço todos os dias. Porque esse tipo de católico muda ambientes. Muda famílias. Muda paróquias. Muda cidades inteiras. Foi assim em Fátima. Foi assim com São Francisco. Foi assim com Padre Pio. Nunca foi o barulho que transformou o mundo. Foi a santidade. Silenciosa. Escondida. Fiel. Então talvez Deus esteja te chamando hoje não para brigar mais, mas para rezar mais. Não para atacar mais, mas para amar mais. Não para discutir mais, mas para se converter mais. Porque a reforma da igreja começa dentro do nosso coração. Começa quando eu paro de apontar o dedo e começo a bater no peito. Senhor, tende piedade de mim, pecador. E quando isso acontece, tudo muda. Porque um coração convertido vale mais do que 1000 discursos. E pode ser exatamente isso que Deus quer de você agora. Não ser mais um comentarista, mas ser um santo. E deixa eu te fazer uma pergunta muito honesta agora. Se hoje fosse sua última missa, você estaria preparado? Se hoje fosse sua última confissão, você iria em paz? Se hoje Deus te chamasse pelo nome, sua alma estaria pronta? A gente fala tanto de política, fala tanto de padre, fala tanto de polêmica, mas quase nunca fala do essencial: salvação. Porque no fim das contas, não importa quem ganhou discussão na internet, não importa quem estava certo no debate, não importa qual vídeo viralizou, só uma coisa vai importar: você salvou a sua alma. Porque um dia, tudo isso aqui vai passar. YouTube passa, redes sociais passam, notícias passam, polêmicas passam, mas a eternidade não passa. Ela não acaba, ela não tem pausa, ela não tem volta. Ou é céu, ou é inferno. E isso não é exagero. Isso é evangelho. Jesus falou mais do inferno do que a gente gosta de lembrar. Não para assustar, mas para acordar. Porque quem ama, avisa. E talvez esse vídeo seja exatamente isso. Um aviso. Um chamado. Um acorda. Volta para a oração. Volta para a missa. Volta para a confissão. Volta para Deus. Porque nada vale a pena se você perder a sua alma. Nada. Você pode ganhar debates, ganhar seguidores, ganhar dinheiro, ganhar aplausos. E ainda assim, perder tudo. Jesus foi claro. De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma? Então talvez hoje não seja dia de apontar o erro dos outros. Talvez hoje seja dia de olhar para dentro. De perguntar: Senhor, o que eu preciso mudar? Onde eu estou frio? Onde eu me afastei? Onde eu preciso voltar a te amar de verdade? Porque a reforma da igreja começa quando um coração volta a arder. E quando um coração pega fogo, ele incendeia outros. É assim que os santos nasceram. Não de polêmicas, mas de conversões profundas. E quem sabe, o próximo santo que Deus quer levantar não é você, e talvez, enquanto você escuta tudo isso, Deus esteja falando baixinho dentro do seu coração. Não com barulho, não com grito, mas naquele silêncio que arrepia a alma. Aquele incômodo santo. Aquela voz que diz: Filho, volta para mim.
porque no fundo, você sabe. Você não nasceu para ser morno. Você não nasceu para ser mais um. Você não nasceu para viver uma fé pela metade. Você nasceu para o céu. Você nasceu para a eternidade. Você nasceu para ser santo. E santo não é aquele que nunca erra. Santo é aquele que nunca desiste. Cai, mas levanta. Peça, mas confessa. Fraqueja, mas volta correndo para Deus. Talvez você tenha errado muito. Talvez tenha se afastado. Talvez esteja há anos sem confissão. Mas escuta isso com todo carinho. Ainda dá tempo. Enquanto você respira, ainda dá tempo. Enquanto seu coração bate, ainda dá tempo. Deus nunca se cansa de perdoar. Nós é que cansamos de pedir perdão. Então não adia. Não deixa para depois. Não espera a próxima semana. Começa hoje. Hoje você reza. Hoje você se decide. Hoje você volta para a graça. Porque pode ser que amanhã não exista. E eu não quero te encontrar no céu um dia e você dizer: eu vi seus vídeos, mas deixei para depois. Não deixa para depois. Escolhe Cristo agora. Escolhe a verdade agora. Escolhe a santidade agora. E se esse vídeo falou com você, se te sacudiu, se te acordou, então não guarda isso só para você. Tem muita gente perdida. Tem muita gente confusa. Tem muita gente precisando ouvir exatamente isso. Então faz esse apostolado comigo. Clica em compartilhar. Manda nos grupos da família. Envia para aquele amigo afastado. Espalha esse vídeo como se fosse um pedido de socorro espiritual. E se inscreve no canal agora. Porque aqui a gente não faz política partidária. Aqui a gente não passa pano para erro. Aqui a gente luta por almas. Aqui a gente defende Cristo. E enquanto existir um católico querendo a verdade, esse canal vai estar de pé. Então se inscreve. Ativa o sino. E caminha com a gente. Porque o mundo pode gritar. Mas nós vamos continuar proclamando. Salve Maria Imaculada. E que viva Cristo Rei. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.